Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. No vídeo de hoje eu quero comentar um pouco acerca dessa pergunta, né? Uma certa pergunta que eu particularmente sempre tive vontade de fazer a todas as pessoas que atacam a homeopatia, né? Então, se diz muito, né? Aliás, é o que mais se diz, que a homeopatia ela não funciona, né? Então, ela não funciona, ela não causa efeito nenhum. No fundo, a homeopatia ela não é nada porque ela não tem ação, ela não tem funcionalidade, né? Então, o efeito homeopático ele não existe, né? O tratamento, a cura das doenças pela homeopatia é inexistente, isso daí não acontece, certo? Então, comentar, né, falar um pouco dessa dúvida. Olha, então, por que cargas d'água que a homeopatia existe até hoje, né? Por que é que a homeopatia, em pleno século XXI, pleno 2023, ela ainda existe, né? Por que que ela ainda existe? Por que que nós temos escolas de homeopatia? Por que que em vários países ela cresce absurdamente, né? Por que que na Índia, por exemplo, ela cresce de maneira exponencial, né? Por que que no Brasil também a mesma coisa, a gente vê um certo crescimento, né? Por que que em países, muitas vezes, que a homeopatia não era muito, né, praticada, começa a se praticar, começam a surgir institutos e por aí vai, né? Muitos vão falar aqui que, não, mas olha, em vários países europeus a gente tem uma retirada da homeopatia das políticas públicas, né, de saúde pública e tudo mais. Isso é realmente verdade, isso daí. Só que isso não significa necessariamente que nos mesmos países as pessoas pararam de buscar a homeopatia, né? Pararam de se tratar com homeopatia, né? Bom, e isso é uma dúvida, ou seja, se a homeopatia realmente não funciona, por que é que ela ainda existe, né? Então, é meio que um contraponto, né? É um contrassenso, né? Quando a gente escuta aquele argumento muito utilizado, né? Quase que central, de que a homeopatia lá no início, lá no seu início, com o fundador, né, com o Dr. Samuel Hahnemann, o seu fundador, lá no início ela avançou muito, né, ganhou muitos praticantes, né, e cresceu demais somente porque, na época, os tratamentos alopáticos eram muito ruins, eram muito prejudiciais, causavam muito mal, né, e muitas sequelas nas pessoas. Então, logo, qualquer tratamento que não causasse nenhum mal, não gerasse um efeito adverso grave e que também fosse feito de uma maneira muito pessoal, né, com as pessoas, muito individual, e que o profissional também, o médico, passasse uma série de ajustes, né, de hábitos, de bons hábitos para a saúde. É claro que um tratamento desse tipo, dessa natureza, naquela época específica, iria se sobressair, né? Então esse argumento é muito utilizado, né? As pessoas falam, olha, não é que a homeopatia funcionava, não é que a homeopatia funciona, é que naquela época específica, quando ela surgiu, ela era o que podia ser melhor, porque os tratamentos conhecidos, os tratamentos difundidos pela alopatia, faziam muito mal, causavam muito mal às pessoas, matavam as pessoas muitas vezes, e não tratava doença alguma, né? Então, naquela época, a homeopatia sobressaiu só por causa disso, né? Então, não significa que ela funcione, significa que ela era melhor do que aquilo que, na verdade, causava mais mal do que bem. Bom, tudo bem, esse poderia ser um argumento válido, só que o problema é o seguinte: por que é que então ela passa, né, todo o período ali do século XX, até, na verdade, um século ali onde
na década de 60, 70, a homeopatia, na minha visão, pelo menos, esteve no seu auge aqui no Brasil, né? E, claro, ainda hoje é muito difundida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, por que é que, até hoje, depois de muitos e muitos e muitos avanços na tecnologia dos medicamentos alopáticos, né, na prática da aplicação da alopatia, por que depois de todo esse tempo, ainda hoje, né, a homeopatia ainda existe? Por que ela ainda é praticada? Por que ela ainda é ensinada? E por aí vai. Ou seja, é um certo contrassenso, né? Uma coisa que não faz muito sentido eu utilizar esse argumento de que naquela época era uma coisa que não causava mal, então pelo menos se sobressaiu por causa disso. Bom, mas então hoje ela se sobressai por quê? Aliás, hoje ela ainda existe por quê, então? Se ela não funciona, se ela não tem a capacidade de gerar um bem, de gerar resultados realmente bons, realmente sólidos, né, coisa realmente boa, por que as pessoas ainda procuram homeopatia? Por que as pessoas recomendam homeopatia? Por que muitas pessoas só se tratam pela homeopatia, com homeopatia? Né? Fica a dúvida, porque é uma coisa que a gente para olhar a realidade, e sempre quando a gente se depara, né, com essas pessoas que atacam a homeopatia, que são críticos e tudo mais, quando a gente para e olha para a realidade, a gente vê um outro mundo. É como se essas pessoas elas vivessem num outro planeta, num outro sistema solar, né? E não estivessem aqui conosco. Porque ao nosso redor, quando a gente vai para as faculdades, quando a gente vai para a academia, quando a gente vai, né, numa cidade, conhecer uma cidade, a gente vê tantas farmácias homeopáticas, a gente vê tantos médicos homeopatas com seus consultórios, a gente vê dentistas, veterinários, cada dia cresce mais o número de veterinários homeopatas. Estão surgindo agora cursos novos, né, cursos específicos para agrônomos, né, homeopatas, para fazer com que as pessoas aprendam a tratar os seus jardins, as suas lavouras, os seus animais com homeopatia. Ou seja, por que cada vez mais que a gente olha para a realidade, a gente vê a difusão da homeopatia e não a sua exclusão, e não a sua morte, né, seu sumiço. Ou seja, não faz sentido. A realidade não bate com o que é falado. As pessoas que atacam a homeopatia falam uma coisa que parece que só existe no mundo delas, no mundo que elas criaram dentro da cabeça delas, né? Ou no mundo ali dos artigos que elas acham e expõem para a gente, ou no mundo das notícias que o grupo delas promove, porque no mundo real não é o que a gente vê, né? Então, é isso. Olha, por que é que a homeopatia ainda existe? Por que é que em plenos 2023, já que a gente tem uma medicina tão avançada, uma infinidade de drogas, né, de medicamentos dos mais variados tipos, formas farmacêuticas, tecnologias, do mais, sabe, sutis medicamentos alopáticos, a gente ainda assim, a homeopatia existe e é recomendada e faz sucesso e tudo mais, né? Então, o que eu deveria falar? Né? O que eu posso usar de argumento para... Então... Bom, mas ela não funciona. Não, ela não funciona, porque ela não pode funcionar. Então, talvez... Aí eu já escutei, né? São coisas que a gente escuta dessas pessoas. E aí eles falam, né? Porque porque a consulta homeopática ela é muito próxima, né? Ela é muito acolhedora e ela é muito boa assim por conta disso. E aí
Então isso acaba gerando um efeito terapêutico na pessoa. Então as pessoas elas vão lá e por conta da consulta elas ficam bem, e elas têm alguns resultados, e o efeito placebo, né, e tal, e tal. E vão falando esse tipo de coisa, né, assim, é muito engraçado, é muito engraçado, porque, de novo, não faz sentido, né? Gente, eu posso aqui criar, né, vamos imaginar, eu crio ali um consultório, e eu, sabe, faço assim, vamos imaginar que eu não vá fazer homeopatia, eu vá criar ali uma terapêutica minha, né, ali, e aí eu atendo as pessoas assim, passo 3 horas com elas, faço massagem, isso e aquilo, e sabe, dou indicações e coisa, e dou atenção, carinho, acolhimento, tudo. E aí eu falo para ela tomar um copo d'água, que é o nosso remédio ali, e aquele copo d'água é o remédio que eu transferi ali a energia. Olha, isso pode, até certo ponto, até certo momento, gerar certos resultados, certas questões, e certas pessoas podem até gostar disso e podem procurar esse atendimento. Mas vai chegar uma hora que, vamos ser sinceros, ninguém mais vai querer saber disso, porque os resultados não vão vir. A pessoa que tem rinite, ela vai continuar tendo rinite. A pessoa que ela tem gastrite, ela vai continuar tendo gastrite. A pessoa que ela tem artrose, ela vai continuar tendo artrose. A pessoa que tem enxaqueca, ela vai continuar com as enxaquecas dela. Só que não é isso que acontece com a homeopatia. De novo, a realidade ela mostra uma outra coisa. A realidade ela é diferente, né? Como eu já falei para vocês aqui, vocês precisam fazer a experiência incrível de entrar num desses vídeos das pessoas que atacam a homeopatia e vivem num outro sistema solar, né? E vão nos comentários. A área dos comentários nesses vídeos é uma coisa maravilhosa, é uma experiência incrível, que a gente vê o quão essas pessoas são deslocadas da realidade. Elas estão completamente longe da vida real, né? E a gente vê ali nos comentários uma infinidade de pessoas sempre falando, olha, eu tinha esse problema e a única coisa que resolveu foi a homeopatia. E presta atenção, pessoal. As pessoas, quando elas vão falar de homeopatia, elas falam assim, resolveu. A única coisa que resolveu foi a homeopatia. Ou seja, gente, a homeopatia ela não só, né, como alguns aí vão falar, ela não só diminui a dor, ela não só diminui o sintoma, ela não só ameniza, mas ela cura, tá? Ela cura doenças crônicas, que é uma coisa que a alopatia nunca vai conseguir fazer, tá? Ponha isso na sua cabeça. A alopatia ela nunca vai curar uma doença crônica. Ela pode suprimir esses sintomas e fazer o corpo criar uma outra doença, um outro problema um pouco mais grave depois. Mas a alopatia ela nunca, porque ela não tem essa capacidade. A alopatia tem. E a gente pode ver isso aos montes. Ou seja, então o certo seria eu deixar de olhar para essa realidade e confiar no que essas pessoas falam, que na verdade é uma absurdidade. São argumentos que caem no absurdo, porque eles não fazem o menor sentido quando a gente olha para a realidade. E, gente, desculpa te falar isso, mas a realidade ela é soberana. Por mais que você queira, com a sua ideologia, moldar a realidade, a sua vontade, moldar aquilo que as pessoas veem como, né? Isso aqui é uma xícara. Não, mas olha, é uma xícara, mas, sabe, eu quero que se transforme num cachorro, eu quero que isso seja um cachorro, e você tem que confiar que isso aqui é um cachorro. Desculpa, isso nunca vai ser um cachorro. Isso nunca vai servir para as pessoas sentarem, porque isso é uma xícara, isso é uma caneca, xícara, né? É uma caneca. Isso serve para que eu coloque líquidos dentro dela, para que eu coloque coisas para as pessoas tomarem, né? Alimentos, né? Líquidos. Então, eu não posso sentar nisso, isso não vai se tornar um cachorro. Então, por mais que essas pessoas vivem, né, possam viver fora da realidade e queiram que você também saia da realidade, crendo nesses argumentos absurdos, né?
Não, porque olha, a homeopatia, como o médico homeopata, ele atende, né, com bastante tempo, com bastante acolhimento, perguntando questões emocionais ali da pessoa. Então é por isso que elas melhoram, sabe? É como se o único profissional que fizesse esse tipo de coisa fosse o homeopata. É como se o geriatra, é como se o psicólogo, é como se, é, sei lá, qualquer outro médico de qualquer especialidade do mundo, é como se qualquer outro que fizesse também, porque a gente sabe que outros profissionais também fazem um tipo de atendimento assim, mais demorado, né? Paga uma consulta aí de R$ 800 para você ver se o médico não passa ali de uma especialidade específica, não passa uma hora com você, né? Não passa meia hora, 40 minutos com você, tá certo? É como se o único que fizesse gerar algum tipo de resultado só por causa disso fosse na homeopatia. Ou seja, parece que a única especialidade onde o profissional acolhe bem as pessoas, faz uma consulta bacana e isso gera algum resultado, é na homeopatia. Ou seja, os resultados que advêm de uma consulta bacana só acontecem na homeopatia. Nos outros lugares, não. Nas outras especialidades, os resultados eles acontecem porque elas funcionam, porque os medicamentos que eles passam funcionam. Na homeopatia, não. Na homeopatia, os resultados acontecem porque o profissional atende de modo legal a pessoa. Logo, se eu fizer um atendimento homeopático rápido, né, de 20 minutos, 15 minutos, a pessoa não vai ter melhora. Né? Então, são todos os argumentos, pessoal, que quando a gente olha para a realidade, quando a gente se depara com a realidade, eles são completamente absurdos. Eles parecem fazer sentido quando a realidade é fechada aos nossos olhos, quando a gente não olha para fora. Mas quando a gente olha, assim, é básico, né? É muito simples. Quando a gente olha para fora, a gente encontra algo que não entra em consenso com isso que é falado. Né? Então, respondendo essa pergunta, por que a homeopatia ainda existe? Pessoal, a homeopatia ela só existe até hoje em dia porque ela funciona. Quantas e quantas terapêuticas que surgiram também na época do Dr. Hahnemann, que é o fundador da homeopatia. Quantas terapêuticas, o mais sem sentido, né, a sangria, né, a medicina fisiológica, Dr. Brossais, não sei se é assim que fala, né, o nome dele corretamente, mas a medicina fisiológica, a prática das sangrias para qualquer tipo de doença, foi uma terapêutica que surgiu lá na época do Hahnemann. E não necessariamente ela existe até hoje do modo como foi criada. Por quê? Porque ela não funciona, porque causava mais mal do que bem. Porque era uma loucura. Agora, por que a homeopatia é o oposto? Por que a homeopatia ela ainda existe e gera todos esses milhares de resultados que a gente vê? E resultados que são, desculpa, melhores do que a alopatia pode gerar. A homeopatia ela só existe porque ela funciona. Coloca isso na sua cabeça. Então, pessoal, por mais esse vídeo é isso, tá bom? Deixa aí a sua avaliação, a sua curtida, deixa um comentário, compartilha o vídeo com seus colegas, tá bem? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.